Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Vamos agradecendo por mais uma oportunidade de trabalho nessa noite, né? Por estarmos aqui no dia de hoje, recebemos essas boas vibrações. E vou dar uns recadinhos para quem está vindo pela primeira vez na casa sobre os nossos trabalhos, tá bom? Então, às segundas-feiras, nós temos esse trabalho de passos e palestras, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então, vocês venham, tragam pessoas, né, que vocês conheçam, que porventura queiram vir, queiram conhecer o trabalho, né, tragam aqui, será muito bem-vindo aqui nas nossas palestras. Quarta-feira, nós temos o nosso trabalho de sopa, né? Precisamos de voluntários, gente, porque é um horário assim que muita gente trabalha, então quase não tem muita gente. Então quem conhecer, né, pessoas que estão disponíveis, que quiserem estar vindo, traga também para estar ajudando a gente. O trabalho começa às 13 horas, tá? Então aí às 13 horas o pessoal chega, começa a cortar os legumes, fazer a preparação da sopa. Durante a tarde a sopa é feita. E aí, por volta das 17h30, 18 horas, nós abrimos as boquetas e começamos a entrega da sopa. Então, quem quiser estar vindo também esse horário para fazer a entrega no finzinho da tarde, também venham que sempre serão bem-vindos. Quinta-feira, nós temos nosso trabalho de vibrações às 19h30, online. Então, quem quiser estar participando, procura aí a gente, o Arthur, o Valdir. Eles colocam vocês no grupo, tá? Tem um grupinho lá no WhatsApp. E aí o trabalho é feito por lá, né? Também é um trabalho muito importante, porque nosso país, nossa cidade, nosso estado, né? Todos nós estamos precisando de boas vibrações. Boas vibrações nunca são demais, nunca é demais. Sexta-feira nós temos o nosso trabalho interno aqui da casa, com os médiuns, né, daqui da casa. Também às 20 horas. Então, quem quiser, né, tá procurando a gente também. É o pessoal que passa aqui na segunda, as fichas passam na sexta-feira nesse trabalho. Na primeira e na última sexta do mês, a gente tem um trabalho específico para a saúde, tá? Saúde física. Então, quem souber de pessoas que também está precisando desse trabalho, procura a gente para estar dando o nome, tá? Que é sempre na primeira e na última sexta do mês, tá? E todo segundo domingo do mês, se houver alteração no calendário, a gente está avisando vocês. Mas todo segundo domingo a gente tem o trabalho com as crianças, tá? Nossa contação de histórias. Então, quem tiver crianças aí, tragam as crianças, que é um trabalho muito importante. É importante as crianças já crescerem, né? Sabendo dos valores, das morais do nosso Cristo, né? Então, é um trabalho muito legal. As crianças costumam gostar bastante, sempre com uma historinha de fundo moral, né? E tem sempre uma lembrancinha para eles, um cafezinho, uma coisinha para eles comerem. E as crianças costumam gostar bastante. Tá bom? Então, tragam as nossas crianças. Vou fazer uma leitura. Alguém quer falar o número? De 1 a 86. 43. 43. O pensamento. O pensamento é força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Mas eu apenas penso, não faço, justificam-se muitos. Porém, ao pensar, instala-se o desejo. Arquiteta-se a ação nefasta que, não raras vezes, deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento, já que ninguém pode ver o que pensamos. Criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva.
Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece. Concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco, não pelo que falam, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa. Vamos aí, né? Fechando os nossos olhos, treinando os nossos pensamentos depois dessa mensagem, né? Vamos elevando os nossos pensamentos para que tenhamos bons ensinamentos no dia de hoje, para que a gente aplique durante a nossa semana. E assim, vamos elevando até Deus Pai Todo-Poderoso, elevando a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos recebendo hoje nossa preletora Ritinha, Rita. Obrigada, Rita, seja bem-vinda. Com certeza teremos bons ensinamentos. Boa noite a todos. Nós vamos rogando então a Jesus, como sempre, para que Ele envolva todos nós, envolva os nossos corações, envolva as nossas mentes. É sempre bom nós lembrarmos que a prece do Cristo, né, que a mensagem do Cristo, ela nunca deve ser apenas ouvida com os nossos ouvidos físicos, né? A mensagem do Cristo, ela precisa ser sentida essencialmente. Então, quando nós vamos a um templo, ou a uma igreja, ou um centro espírita, para ouvir a mensagem de Cristo, nós precisamos estar abertos para isso. Como que eu faço para estar aberto? Eu preciso me preparar. Então, todas as vezes que eu marco um encontro com o Cristo, eu preciso estar preparado para isso. Como que eu faço? Eu preciso clarear meus pensamentos, acalmar meu coração, ao longo do dia evitar o máximo possível de me aborrecer, de brigar, de pensar em violência, ou seja, tudo que vai me afastar dele. Porque assim, quando eu estiver aqui, eu vou estar muito mais apto a ouvir a mensagem do Cristo, a entendê-la, principalmente a colocá-la em prática. Então nós vamos rogando a Jesus que Ele possa envolver todos os nossos corações aqui, sem exceção, para que possamos sair daqui muito mais leves, muito melhores do que quando aqui nós entramos. E as nossas reflexões dessa noite em cima da primeira bem-aventurança. E nós sabemos que as bem-aventuranças, todo o sermão do monte, na verdade, mas as bem-aventuranças, ela é como se fosse uma escada. Como assim uma escada? Jesus, ele foi dando degrau por degrau o que é preciso, né, por onde eu começo para me tornar uma pessoa melhor. Por onde eu começo para me aproximar de Deus. Como eu faço para ser o herdeiro desse reino que Jesus falou tanto. E esse é justamente o primeiro degrau que Jesus nos coloca. E nós vamos entender por quê. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. E ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas para que a gente entenda isso, primeiro precisamos esclarecer uma coisa. Na maioria das vezes, quando nós ouvimos pobres de espírito, nós nos equivocamos. Há pessoas, inclusive, que usam isso como xingamento, porque acham que é uma ofensa. Na verdade, o pobre de espírito é a pessoa humilde. Então, quando você falar, mas aquele ali é pobre de espírito, você está elogiando a pessoa. Você está dizendo que ela é uma pessoa humilde. E a humildade, como eu disse, é a base dessa escada que nós precisamos subir degrau a degrau. Porque se eu não for humilde, eu não vou conseguir lidar com as minhas aflições. Eu não vou conseguir ser justo, eu não vou conseguir ser misericordioso e todas as outras bem-aventuranças que Jesus vem lembrando. Então a humildade, ela é a base de tudo. Para que eu consiga me melhorar, a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar a minha humildade.
Mas, o que vem a ser humildade? Porque nós nos equivocamos com isso também. Não apenas com o termo, mas o que é ser humilde, né? E aí eu trouxe algumas coisas aqui para que a gente possa refletir junto, né? O que é ser pobre de espírito, segundo Caibar Tubal? São os humildes que nunca se vangloriam do que sabem ou possuem. A modéstia é seu distintivo. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece o quanto ainda não sabe. Não se trata de pobreza material, mas de pobreza de sentimentos baixos, de caráter deprimido e de egoísmo. Então, aqui nós começamos a esclarecer duas coisas. A primeira, humilde não é aquele que às vezes recebe um elogio e fala assim: ah, não fui eu, não, para de não. Se eu fiz algo bom e alguém me elogia, não tem problema algum, eu só agradeço. Muito obrigada. Se não fui eu, o autor daquilo que a pessoa está dizendo, olha, eu agradeço o elogio, mas não fui eu que fiz. Foi todo o grupo, ou foi fulano de tal. Porque nós precisamos nos lembrar, nas passagens do Cristo, que ele nunca negou ser quem ele era. Jesus era orgulhoso? De forma alguma. Ele simplesmente assumiu a sua missão. Quando as pessoas chamavam ele de mestre, ele dizia que sim, ele era o mestre. Ele nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós chegaríamos ao Pai. Ele era orgulhoso, vaidoso? Claro que não. Ele assumiu o papel dele. Quando nós fazemos algo de bom, não há problema algum. Recebemos elogios. O que nós não podemos, precisamos tomar bastante cuidado, é deixar que o orgulho tome conta e que eu comece, então, a pegar louros que muitas vezes eu não mereço ou que não são meus. Então, fiz algo bom? Muito obrigada. Esse elogio agradeço. É só isso. Sem falsa modéstia. Então, isso é uma coisa que Caibar vem nos esclarecer. O que é o orgulho? Isso é mais fácil, nós temos mais intimidade com isso, né? O orgulho, segundo o dicionário, né? Sentimento exagerado de autoestima. Eu acho que eu sou o que eu não sou, né? Então eu tenho ali uma visão de mim mesma equivocada, muito, né, subestimada, né, superestimada, muito além daquilo que eu realmente sou. Segundo a doutrina espírita, é uma imperfeição espiritual, que não se luta. Todos nós temos ainda. Maior grau, menor grau, mas todos nós temos. Que demonstra a ausência da humildade, porque é o oposto, né? A supervalorização do eu, né? Quando eu valorizo demais eu mesma, né? Ou uma opinião distorcida de mim mesma, né? Aquele valor que muitas vezes eu não tenho, não condiz com a realidade, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é o capítulo hoje que é a base das nossas reflexões, né? Kardec vem falar que o orgulho e o egoísmo é a base de todos os problemas da humanidade. E isso é verdade. Tudo que nós imaginarmos de aflição, individual ou coletiva, se nós formos investigar, está lá o orgulho, está lá o egoísmo, que é o irmão gêmeo dele, né? Normalmente o que tem está louco também. Então, guerras, aflições, doenças, tudo está ali, no nosso íntimo está o orgulho. Então, por isso que é importante nós combatermos, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec, para confirmar, perguntou para os espíritos, né? Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo, né? Mas aí a gente pode pensar assim, mas como assim obstáculo para o progresso? Nós progredimos tanto. É verdade. Mas nós temos dois tipos de progresso. Um realmente está assim, nós estamos muito longe, né? Que é o progresso intelectual, de fato, né? Só nós vemos as grandes descobertas, né? A tecnologia, o avanço da medicina, tudo que envolve a intelectualidade, realmente nós avançamos bastante. Mas tem progresso moral. Porque senão nós seguimos caminhando. E nós precisamos pensar nesses dois progressos, intelectual e moral, como duas asas. Se eu desenvolvo apenas uma asa e a outra fica
encolhida, né, ficar atrofiada, eu não vou conseguir alçar voo. Então, somente quando a humanidade conseguir igualar essas duas asas, aí nós vamos conseguir, de fato, alçar os nossos voos. Isso sempre, individualmente e coletivamente. Mas por quê? Individualmente e coletivamente? Porque nós fazemos parte da coletividade. Nós somos a humanidade. Eu, a Vivi, o Valdir, todos nós aqui. Então, se nós não nos melhorarmos individualmente, como é que a humanidade vai se melhorar? Eu não posso jogar a culpa no vizinho. Eu não posso esperar que apenas ele melhore e não olhar para mim mesmo. Então, é algo que precisa ser feito em conjunto também, né? Mas precisa começar daqui. Então, é muito interessante isso. E aí eu busquei uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, a 916, que Kardec fala o seguinte para ele. Talvez nós também pensemos assim em alguns momentos. O egoísmo parece aumentar com a civilização. Por quê? Muitas vezes nós vamos ver um noticiário, vamos conversar com as pessoas, redes sociais, né? Você busca notícias assim rápidas e nós temos realmente essa sensação. As coisas estão pegando, as coisas estão saindo do controle. Primeiro, nada sai do controle. Não cai um fio sequer da nossa cabeça sem que Deus permita. Então, por que o egoísmo avança? Olha a resposta. E também nós vamos nos identificar com isso. Para quê? Sentindo o mal que ele causa, ele, o egoísmo e o orgulho, o homem compreende a necessidade urgente de combatê-lo. Sabe aquela famosa frase popular que a gente fala assim? Ai, a gente só sente falta das coisas quando a gente perde. É o caso. Então, nós só vamos sentir, muitas vezes, a necessidade de mudança, de melhoria, quando nós percebermos o quanto nós estamos sofrendo por conta dessa falta de transformação. Né? Por nós não ficarmos presos a essas correntes tão pesadas. Porque o orgulho e o egoísmo, ele nos prende. Para que nós possamos nos libertar, nós precisamos nos transformar. Pense num casulo de borboleta. Alguém aqui acha que aquela transformação, né, da lagarta para a borboleta não seja dolorosa? É claro que é. Com certeza é. Ela tem que fazer uma força imensa para romper aquele casulo. Quanto tempo ela fica ali encolhida para que ela possa se transformar? Pensemos nós da mesma forma. O que nós estamos fazendo para desenvolver as nossas asas? Para sair da condição da lagarta rastejante para a borboleta que voa, para nos libertar. Porque essa é a proposta da mensagem do Cristo. Liberdade. Mas não é essa liberdade ilusória que a gente pensa. É a liberdade real. E se tem uma coisa que a pessoa humilde de fato é livre. Porque a pessoa humilde, ela não se preocupa em ser melhor que ninguém. Ela não se compara com ninguém. Porque isso é uma prisão muito grande. Né? Então eu venho aqui, eu falo alguma coisa, você vem a Vivi e faz muito melhor que eu. Ao invés de eu parabenizar, e é bom. Não, na próxima eu vou ter que fazer muito melhor. E eu vou ficar me atormentando. E eu vou ficar sofrendo com aquilo que eu tenho que ser melhor que os outros. Isso é orgulho, gente. E isso nos prende, nos aprisiona, nos segura, não deixa, não permite que nós mudamos o nosso passo. E às vezes ficamos por séculos nessa condição. E o humilde nem se preocupa com isso. Se ele faz bem, maravilha. Recebe um elogio, agradece e continua tentando sempre se melhorar. Mas não porque quer ser melhor que o outro. Porque ele quer, de fato, fazer melhor. E não é nem para si mesmo. Na maioria das vezes, é para o bem do outro. Essa é a humildade real. Olha que liberdade, que maravilha. Eu não me preocupar se o Robertinho é mais bonito que eu, se ele tem um carro melhor, se a casa dele é mais... Não tem problema, que bom para ele. Cada um tem aquilo que necessita. Então a gente começa a perceber como é a liberdade que nós estamos falando. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que vai falar das aflições, tem um item que fala sobre as aflições voluntárias. É exatamente isso que nós entendemos. Aflições que nós encontramos nele. Não são coisas da outra vida, não, gente. É gostoso falar que tudo é de outra vida, mas fácil. Ah, imagina? Não, meu Deus, aqui eu sofro. Não, gente. A maioria das nossas aflições é dessa mesma. São pesos que nós vamos catando no meio do caminho e colocando aqui, ó. Aí chega no fim dessa existência e nós estamos aqui, ó. Muitas vezes paralisar, porque o peso é tão grande que a gente não consegue se ligar, não consegue trocar o passo. Isso é uma ruim. A maioria das nossas aflições, a base é ruim. Olha que interessante. Então, tudo reflexões. Como que eu faço, né, para começar a mudar isso? Primeira coisa que eu preciso fazer para identificar um problema em mim mesmo é reconhecer que eu tenho. Então, eu preciso reconhecer que eu sou orgulhosa. Isso é difícil. Porque eu vou ter que mexer em muitas coisas. E a gente não gosta. A gente não gosta de sair da zona de conforto, porque é tão legal ficar sempre do mesmo jeito, tão mais fácil, né? Mas eu preciso fazer esse olhar interno. Mas não é o olhar interno do egoísta de ficar olhando só para o meu umbigo. Não é isso. É olhar para as minhas dificuldades, né? Pergunta 919 e 909. Vou falar em sequência, tá? Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar? Kardec pergunta. Olha a resposta. Conhece-se a ti mesmo. Nós nos conhecemos? A maioria das vezes a gente nem se olha nem no espelho. Pode ser que algumas pessoas, se eu perguntar a cor do próprio olho, a pessoa não vai saber. Talvez fale mecanicamente, mas às vezes não observa. Então a gente não se olha, nem fisicamente muitas vezes. Que dirá espiritualmente? Essa é a recomendação. Conhece a ti mesmo. É olhar para dentro, né? E aí ele pergunta, faz uma outra pergunta, né? Conseguirá o homem vencer as suas más tendências? As suas imperfeições, né? As suas dificuldades? Olha a resposta. Poderia ser mais curta essa resposta. Eu também não gosto muito dela, não, tá? Os espíritos falam o seguinte: o homem pode vencer as suas más tendências pelos seus esforços. Ninguém fala por ele. Mas ele continua. A vontade é a chave. E ele continua ainda, que é para, né, dar uma cutucada maior. Quão poucos de vós fazem esforços? E a gente não pode virar mais a mente. A gente sabe que é possível. A gente sabe que a gente consegue. Às vezes nós escolhemos não fazer. Né? São escolhas diárias que a gente precisa fazer. Né? Eu trouxe algumas visões de dois autores que eu gosto muito. Né? O primeiro é do Rodolfo Caligari, o Sermão do Mundo, e que ele fala, ele traz assim uma explicação sobre o próprio espírito que eu acho que fica bem fácil para nós entendermos. Os pobres de espírito são bem-aventurados por quê? Porque bem-aventurado é feliz, tá? Então, toda vez que a gente escuta bem-aventurados, felizes, tá? Porque se reconhecerem suas fraquezas, esforçam-se por superá-las, conquistando maior progresso espiritual. Nós acabamos de falar isso. A humildade não é uma virtude qualquer, ela é a mola propulsora para o despertar de todos os outros atributos do espírito. Então lembra que eu falei a base da escada, primeiro degrau. E a visão de Humberto Roden, que é um filósofo. O que de fora entra no homem não o torna impuro, mas o que sai do coração. Não nos preocupemos com o que sai do coração. Ser rico ou pobre não é virtude ou pecado. O problema é saber ou não saber ser. Porque às vezes nós temos certeza que toda pessoa pobre, materialmente falando, é humilde. E todo rico, materialmente falando, é orgulhoso. Não tem nada a ver com posses materiais. A humildade e o orgulho é do espírito. Eu posso ser bilionário
de ser uma pessoa extremamente humilde e fazer um excelente uso desse empréstimo do dinheiro que eu recebi nessa vida. Eu posso ser pobre, morar no casebre e ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Porque isso é do espírito, não é a condição material que vai definir isso. Tá? Um exemplo muito claro, o jovem rico do Evangelho que foi procurar Jesus porque queria segui-lo, né? E aí quando Jesus falou para ele, olha, então larga tudo e vem. O que ele fez? Não tem condição de fazer isso, porque a gente não vive com ele. Esse jovem, ele não era possuidor de bens, ele era possuído por eles. Os bens falaram mais alto do que a vontade dele de seguir Jesus. Claro que é uma comparação, né? Ninguém está falando ali para tudo que tem para isso. Mas olha como é interessante. Será que diariamente eu também não faço essa escolha? Escolhas mais simples, né? Porque o nosso dia é feito de escolhas. Às vezes, ao acordar, eu tenho duas escolhas. Eu posso acordar bem, tentar fazer uma oração para iniciar bem o meu dia, tratar as pessoas que convivem comigo de uma forma gentil e carinhosa e assim atrair para mim uma energia muito melhor. Ou eu posso acordar carrancuda, xingando, reclamando do meu trabalho, do meu marido, dos meus filhos, da minha casa, do vizinho, cachorros e tudo. E acabar com o meu dia. Consequentemente, acabar comigo. Quem convive comigo? São escolhas. Então, essa é a comparação. Todos os dias nós temos que fazer pequenas escolhas. Qual é a reflexão? Quais as escolhas que eu estou fazendo? Isso é um benefício para mim, tá? Não estou nem falando, não é nem com o outro. O primeiro beneficiário sou eu, das minhas escolhas, tá? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, na 625, qual é o nosso guia e modelo? Porque nós precisamos de um modelo. Para saber quem nós vamos seguir, nós seguimos tantos modelos errados. Né? Nós nos espelhamos em tantas coisas que não deveríamos. Os Espíritos esclarecem. Nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Então vamos falar da humildade de Jesus? A vinda dele, o nosso planeta, foi o maior gesto de humildade. Jesus, em termos de hierarquia espiritual, é o maior entre todos. Ele se diminuiu para que ele pudesse reencarnar entre nós para nos ensinar pessoalmente. Olha que maravilhoso. Por amor a nós. É um exemplo de humildade. Né? Ele sempre falava que ele veio para servir. Ele nunca disse que ele queria ser servido. Quer um exemplo clássico? O lava-pés. Quando Jesus foi fazer esse ato com os seus discípulos e lavar os seus pés, Pedro imediatamente protestou. Não, Senhor, como não vou deixar o Senhor lavar meus pés? Porque afinal de contas, os pés, né, estão lá embaixo, na parte mais baixa do nosso corpo, pisa na sujeira, né? Caminha, sabe-se Deus por onde. Jesus queria lavar os pés deles. Mas Jesus foi muito firme com ele. Falou, Pedro, se você não permitir que eu faça isso, você não vai entrar no reino dos céus. Mas por que ele falou isso? Porque ele estava ensinando. E qual é a melhor forma de se ensinar? É falando? Não. Exemplificando. Tudo que Jesus falou, ele exemplificou, ele fez. Jesus não escreveu uma linha sequer. Tudo que está no Evangelho foi baseado no seu exemplo. Então não tinha o que dizer. Olha que maravilhoso. Então quando Pedro protestou, ele falou, não, eu vou fazer isso. E vocês vão fazer isso pelo outro. Eles fizeram, né, gente? Isso do Pedro. A gente sabe disso. Posteriormente eles fizeram. Jesus fazia alguma diferença com as pessoas? Ele tratava de forma diferente aquele rico imperador romano ou aqueles mais pobres, os leprosos que enviavam? Ele tratava da mesma forma. Reflexão. Nós fazemos isso? Será que nós julgamos as pessoas pela forma que nós somos tidas? Será que se entrar agora uma autoridade
muito bem alinhada. Será que eu não vou comer? E se alguém bater na porta ali pedindo algo de comer, como eu vou tratar essa pessoa? Isso são reflexões para todos nós. Tá? Porque são coisas que acontecem na nossa vida. É importante a gente refletir. A oração no Monte das Oliveiras antes da ressurreição. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Nós fazemos isso pelos lábios, talvez, através do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, desde que a sua vontade seja igual a minha, porque senão eu vou ficar bravo. Jesus não. Ele sabia o que ia acontecer, ele estava angustiado, porém, de coração, ele falou, seja feita a sua vontade. E por fim, a morte na cruz. A renúncia de Jesus. Ele poderia ter fugido. Ele poderia, claro que poderia. Ele tinha poder para isso. E por que ele não fez? Porque ele sabia que era necessário. Tanto era necessário que até hoje nós estamos aqui falando dele. De tão marcado que ficou o exemplo dele. Exemplo de humildade maior que esse não existe. Por isso que ele, e somente ele, precisa ser nosso guia. Mas ninguém. Porque todos os outros, todos, sem exceção, são falhos. E se nós pegarmos esse ou aquele, fulano, cigano de modelo, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos desiludir. Porque a pessoa não tem a obrigação de ser perfeita, porque eu a admiro. Então falha na mulher. Então nós pedimos Deus, Jesus Cristo, isso é Ele. Tentemos fazer o máximo para chegar próximo a Ele. Essa é uma das reflexões. E aí a pergunta diante de tudo isso. Somos humildes? São a eleição da verdade. Qual é o grau da humildade? Será que eu tenho aquela falsa modéstia? Será que eu sou aquela pessoa que fala, eu tenho orgulho de ser humilde? Às vezes a gente faz isso, né? Então são reflexões que nós precisamos levar para nós. E eu achei uma frase que eu achei muito legal, que entra dentro do orgulho também. Porque o orgulho, ele nos coloca, muitas vezes, em situações muito difíceis, tá? Inclusive de violência. Então, eu ouvi isso e eu achei muito interessante, porque a gente ouve, desde criança, dos nossos pais, falar assim, olha, você não leve desaforo para casa. Se alguém brigar com você, você resolve. Vamos mudar essa frase. Leve desaforo para casa. Não brigue na rua. Não permita que o orgulho fale mais alto. Cale-se diante de uma cena que você não vai conseguir resolver, a não ser pela violência. Não vale a pena. Silêncio. Prece pela outra pessoa que está desequilibrada. Leve para casa. Por que levar para casa? Porque a nossa casa é o nosso santuário. É ali que nós vamos nos recolher. É ali que nós vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente. E pedir a Jesus que ampare a outra pessoa que muitas vezes está em desequilíbrio. E que ela possa ser auxiliada e que nós não entremos na mesma energia. Então leve desaforo para casa. Nós vamos evitar muitos problemas presentes e futuros a todos nós. Eu gostaria de encerrar a nossa fala com uma mensagem do livro Pão Nosso, para quem não conhece, eu estou lendo. E é uma mensagem de Emmanuel, que ele nos traz também as reflexões justamente sobre a vinda de Jesus entre nós. E ele começa com uma fala de Paulo, né, da carta aos Filipenses. Então ele começa assim, ó. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo. Aí Emmanuel fala o seguinte, o mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador no mundo
a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, o verbo santificante ao angustiado silêncio, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino? Que Jesus abençoe a todos nós, que Ele nos acompanhe de volta ao nosso lar e que nós possamos levar todas essas reflexões vindas da mensagem de Jesus a todos nós. Obrigada, Litinha, nos ensinamentos sobre humildade. Serviu para bem. Obrigada, viu? E assim, vamos elevando nossos pensamentos até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo por essa oportunidade dos aprendizados da noite de hoje, pedindo que tenhamos uma boa semana, que tentamos colocar todos esses ensinamentos, aprendizados no dia de hoje, no decorrer da nossa semana, nos nossos desafios. E assim, vamos elevando até Deus Pai a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.